Bem, vamos falar de hepato biliar hoje. Tem um monte de coisa aqui que é bem relevante. Vamos falar um pouquinho, rapidamente aqui, sobre o hepatograma, tá? Tem algumas coisinhas que são relevantes. Isso aqui depende bastante do laboratório que vai fazer, tá? GOT e GPT, você vai considerar ela normal até uns 40. Se ela tiver levemente elevada, também tem laboratório que aceita até 65 como normal. São aquelas transaminasas lá que marcavam dano hepático. Agora, a gama-GT, a FAO e a Tche, que não está aqui, que seria a 5-nucleotidasa, elas são mais marcadoras das vias biliares, tá? Então, também são relevantes, porque normalmente, quando eu afeto o meu parênquima, eu termino congestionando um pouco ali as vias biliares, acabo afetando um pouco as enzimas biliares aqui. Então, aqui faltaria a 5-nucleotidase. As proteínas totais nossas, esse valor aqui está correto, seria entre 6,5 e 8,2. Uh, Desse valor aqui, normalmente uns 4,5 é de albúmina, por isso que ela é a mais relevante para nós. As bilirrubinas, a maioria dos laboratórios tem até um, né? Onde eu tenho 0,7 de indireta e 0,3 de direta. Aqui a gente ainda poderia colocar a alfa-fetoproteína, que ela é mais ou menos até uns 5 microgramas. Mas ali na frente eu vou explicar o porquê que ela é relevante e quando eu penso nela, quando que eu quero investigar essa alfa-fetoproteína. Beleza? Dos valores aqui de transaminase, quando eu tenho valores mais ou menos vezes 2 dessas transaminasas aqui, eu penso em uma lesão hepática, por exemplo, uma cirrose. Quando está ali 80, 90, 100, eu penso mais ou menos nisso. Quando elas estão mais ou menos por 4, entre 150, 200, por aí, eu vou pensar numa insuficiência hepática. E quando esse valor vem por 10, que está acima de 400, eu vou pensar em hepatite. Porque nem a cirrose, nem a insuficiência hepática me geram um dano tão agudo. A única lesão que vai me gerar um dano realmente agudo, que vai multiplicar por 10, isso significa que eu destruir de forma massiva, vão ser as hepatites. Qualquer uma delas daí, desde que seja uma hepatite. Beleza? Então, isso aqui que a gente tem que estar atento dentro de um hepatograma, que a gente tem que ficar atento a isso. Bem, hepatomegalia, o aumento do fígado. Aqui também varia bastante de autor para autor. Normalmente, o nosso fígado ele vai estar do quinto espaço intercostal, que é mais ou menos a altura do nosso mamilo, até o nosso reborde costal aqui. Em cima, na zona superior, aqui ele vai fazer limite com o nosso diafragma, que está apoiado aqui nele, e na parte inferior vai fazer limite com as vísceras abdominais. Normalmente, o fígado normal é até 11 centímetros. Tá? Durante a inspiração, ele descende um pouco, o que facilita a minha palpação para eu tentar achar ali o borde. Não é sempre que eu acho. E até 11 centímetros, segundo o rei, eu considero ele normal, tá? O tamanho dele fisiológico nesse diâmetro maior dele aqui, que seria na nossa linha hemiclavicular. Bem, o que que poderia agrandar aqui o nosso fígado, né? É neoplásias, cirroses, esteatoses, hepatites, uma série de enfermidades. Fiquem atentos quando aparecerem choices para vocês, questões de parasitas. Provavelmente ele queira saber do esquistossoma, tá? A esquistossomiasis, porque ele ascende do intestino pela circulação portal, termina
indo parar no fígado e termina gerando uma hepatomegalia. Então, tuberculoses hepáticas, leishmania, paludismo, metástases, leucemia, insuficiência cardíaca, pericardites constritiva, todas essas são causas de hepatomegalia. Normalmente, a hepatomegalia não gera dor. O agrandamento do fígado normalmente não vai ser doloroso. O que vai gerar dor no nosso fígado é a distensão da cápsula de Gleason, porque ela é ricamente inervada. Então, em situações, por exemplo, de hepatite, eu vou ter dor no meu hipocôndrio direito, porque a infecção gera uma inflamação que termina distendendo um pouco a cápsula, e isso gera dor no meu hipocôndrio direito. Situações como insuficiência cardíaca direito ou uma pericardite constritiva, eu também termino congestionando o meu fígado, distendo a cápsula e termina me dando dor do hipocôndrio direito também. Ai, desculpa, eu tô com alguma coisa no meu olho, tá coçando. Beleza? Isso, então, de hepatomegalia. Quando a gente fala em insuficiência hepática crônica, vou colocar aqui, vai ser mais ou menos aquele mecanismo que a gente viu lá em bioquímica, aonde o meu fígado não consegue levar a cabo as suas funções metabólicas. E aí, para entender isso, eu preciso saber tudo que o meu fígado faz, certo? Porque o fígado é responsável por uma série de coisas. Ó, a Aninha apareceu aqui. Deixa eu sentar ela. Oi, Aninha, seja bem-vinda. Então, dentre todas as funções hepáticas, a gente tinha síntese de proteínas, como a albúmina, por exemplo, que é muito importante, detoxificação de fármacos, detoxificação de estrógeno, detoxificação do óxido nítrico, ciclo da ureia, que é muito relevante, é, a gluconeogênese, que mantém os meus níveis de glucosa plasmática. Enfim, uma série de mecanismos importantes. Numa insuficiência hepática, o meu fígado deixa de cumprir isso de forma adequada. Uma das manifestações clínicas que a gente vai ter vai ser a icterícia, porque uma das funções hepáticas é justamente o metabolismo da bilirrubina. Se eu não consigo fazer isso de forma eficiente, termina acumulando bilirrubina no sangue. Aqui, pessoal, quando a gente tem uma icterícia de causa hepática, tem que lembrar que eu não conjugo direito e o dano hepático dificulta a minha excreção de bilirrubina. Então, eu termino tendo um predomínio das duas bilirrubinas. Eu vou ter tanto um aumento de bilirrubina direta, quanto um aumento de bilirrubina indireta. Tá? Isso se manifesta pela cor amarelada, né, de pele e mucosas. Eu vou ter uma hipocólia, que é uma diminuição na color das fezes, e vou ter colúria, que é um aumento na coloração da urina, porque a bilirrubina direta, como ela já foi conjugada, ela termina sendo filtrada pelo nosso rim. Então, nosso paciente tem hipocólia e colúria. Outra manifestação que o nosso paciente pode apresentar devido à diminuição da albúmina plasmática é uma alteração na unha, tá, pessoal? A gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, esse aqui. Esse aqui tá no aponte ali, certinho para vocês, como linhas de Mueck. Essas linhas aparecem devido a uma diminuição da albúmina, tá, pessoal? São duas bandinhas, aparecem duas bandas horizontais nas unhas. Isso se dá pelo déficit da albúmina. A gente ainda tem uma outra alteração, que é o desaparecimento da lúnula da unha, que é aquela meia-lua branquinha que nós temos, que aí vão ser as unhas de Terry, que é
esse caso aqui, certo? Aonde desaparece aqui o halozinho. Bem, dentre as outras complicações que a gente tem por uma insuficiência hepática, a gente vai ter, por exemplo, o hábito de Chevostek. Eu não sei se vocês lembram disso. Que o hábito de Chevostek era quando ocorria a feminilização do homem devido ao aumento dos estrógenos, porque o fígado era responsável por detoxificar isso, né? E quando não faz corretamente, termina acumulando estrógeno. Isso vai produzir no homem ginecomastia, atrofia testicular, impotência, perca do apetite sexual. Ele vai ter uma alteração no pelo pubiano, que no homem é em forma de rombo, e nas mulheres é em forma triangular. Ele acaba assumindo essa forma triangular, que é mais feminina. Né? Então, isso seria o hábito de Chevostek. O aumento do estrógeno também gera, pessoal, a aparição de aranhas vasculares, que não é a mesma coisa que cabeça de medusa. Essas aranhas vasculares aí são zonas vasodilatadas, não é a mesma coisa que a cabeça de medusa que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Outro problema. Boa noite, professor. Meu computador travou todo, entrei atrasado. Não tem problema, Ninha, não tem problema nenhum, tá? Fica à vontade. Outro problema que a gente vai ter aqui, pessoal, é a alteração nos fatores de coagulação. O nosso fígado é responsável pela produção dos fatores de coagulação. Então, quando eu estou em insuficiência hepática, eu termino produzindo menos, e isso gera no nosso paciente uma tendência a gerar hematomas, porque ele não coagula direito. Então, todos esses mecanismos estão prejudicados em um paciente com insuficiência hepática. Outra coisa importante, pessoal, é que, Aninha, você não estava aqui. Aquela enzima chamada TCH, que é a pseudocolinesterase, que nós vimos lá em Bioc, ela é um marcador hepático nosso, tá? Normalmente a gente tem valores elevados dela, acima de 4.000, tanto em homens quanto mulheres. Conforme eu vou tendo dano hepático, a TCH vai diminuindo, que é o contrário das outras, né? Por exemplo, você pega ali as transaminasas, elas vão subindo conforme o dano hepático. A TCH não, ela vai diminuindo. E, se eu não me engano, o rei fala que abaixo de 900, esse valor aqui é incompatível com a vida. Ok? Eu acho que no Apunte está 750, mas da aula dele eu me lembro que ele falava em 900, tá? Então, mas assim, por aí. Então, a T, ela é uma enzima que eu preciso, eu tenho valores elevados dela, pode ser até 12.000, se eu não me engano, é normal. Só que quanto mais baixa ela tá, mais dano hepático eu tenho, ok? Então, atentos a isso aqui para não cair em pegadinha. É, Bem, essas são as principais características de um paciente com uma insuficiência hepática. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as complicações disso. A gente ainda tem, pessoal, quadros de insuficiência hepática fulminante. Isso aqui é quando o meu fígado, em questão de horas ou dias, é levado a esse quadro. Normalmente, esse é um quadro mais crônico, né? A insuficiência hepática, eu vou gerando dano, 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 até que eu chego nesse ponto. Mas existe a insuficiência hepática fulminante, que normalmente, pessoal, ela vai se dar por alguma hepatite, alguma coisa muito aguda. Um quadro muito comum que eles tomam em prova é intoxicação por paracetamol. O paracetamol, ele é hepatotóxico. Dependendo da quantidade que eu tome, eu posso prejudicar o meu fígado. E aí eles vão querer saber o antídoto disso. Porque quando o paciente chega com suspeita de intoxicação por paracetamol, o que eu vou fazer rapidamente é passar para ele N-acetilcisteína.
questão do último revalida, choice. Não, não era aberta, mas caiu num choice, essa aqui do último revalida, tá? Então, é uma coisa importante porque é uma coisa muito comum. Outras causas poderiam ser hepatite B, hepatite A, hepatites por outros vírus, hepatite alcoólica. Eu vi hepatites fulminante por Covid, tá? Eu vi hepatite fulminante por Covid. Então, são algumas causas que poderiam levar rapidamente o paciente a esse quadro que foge do normal. O que que esse paciente vai apresentar, pessoal? Todo esse quadro de insuficiência hepática, só que de forma aguda. Hipoglicemia, transtorno de coagulação, déficit de proteína, encefalopatia hepática, vasodilatação sistêmica, né, hipotensão por acúmulo de óxido nítrico. Então, todas essas características de uma insuficiência hepática crônica. Muito importante aqui a minha anamneses, ver se o paciente tomou algum fármaco, fez ingesta de álcool de forma muito intensa, para eu descartar isso, porque senão o que eu tenho que pensar? Se eu não tenho suspeita de intoxicação por álcool ou paracetamol, eu tenho que pensar que ele está cursando com uma hepatite. E aí eu vou fazer sorologia para hepatite, para tentar diagnosticar isso aqui, certo? Esses pacientes aqui, eu vou passar para eles um plano de hidratação amplo, vou fazer infusão de N-acetilcisteína, que isso ajuda ajuda no aporte de O2 hepático. Posso fazer uma profilaxia antibiótica com ceftazidime e cipro. E dependendo do tamanho da lesão hepática, a única solução seja transplante hepático, certo? Aí eu vou ter que avaliar quadro a quadro, porque tem quadros que são reversíveis, quadros que são irreversíveis. Beleza? Então, a manifestação clínica termina sendo a mesma do que a crônica. A questão é que aqui eu tenho um dano muito mais agressivo que vai evolucionar em questão de horas ou dias. Alguma dúvida até aqui? Só preparar. Hum. A N-acetilcisteína, eu vou dar só para o caso do paracetamol ou para todo o quadro de Você hepatite fulminante? Para hepatite fulminante, você pode dar ela porque ela ajuda no aporte de O2 hepático, então ela tende a melhorar o fígado, ok? Você pode dar. Mas ela vai ser principalmente o antídoto para o paracetamol, fechou? Bem, pessoal, dentro das complicações hepáticas aqui que nós podemos ter, a gente pode ter a encefalopatia hepática, né? Que era um problema devido ao não metabolismo correto do amoníaco. O amoníaco é aquele produto dos aminoácidos que vem das proteínas que a gente não pode deixar ele de forma solta no nosso organismo, porque ele tinha a característica de ser apolar e atravessar barreiras, dentre elas a barreira hematoencefálica. Então, o que vai acontecer na encefalopatia hepática? Encefalopatia hepática. O que vai acontecer aqui, pessoal? Como o meu fígado não está levando a cabo as suas funções, eu não estou fazendo corretamente o meu ciclo da ureia. O amoníaco vai acumular no sangue, atravessa a nossa barreira hematoencefálica e aí ele vai começar a se unir ao alfa-cetoglutarato do astrocito e formar glutamato. Isso aqui a gente chama de formação de falsos neurotransmissores. Por quê? O glutamato é um neurotransmissor. E uma das formas de eu fabricar ele é justamente unindo o amoníaco com o alfa-cetoglutarato. Nesse caso aqui, eu não tenho uma necessidade na formação dele. Eu estou fazendo ele porque vocês lembram que os aminoácidos, eu não tinha um estado metabólico para fazer eles? Que se eu tivesse substratos, eu simplesmente fazia. Nesse caso aqui, eu tenho amoníaco e alfaceto. Eu termino unindo eles e fazendo glutamato. Isso vai gerar um estado de excitabilidade no nosso paciente, que é
a fase inicial, a fase chamada de incipiente. Esse paciente tende a ficar agitado, ele vai ter inversão é, do sono, ele dorme o dia todo e passa a noite toda acordado. A gente pegou um quadro no hospital Tornu ali, que a gente estava na salinha, todo mundo ali falando com o paciente, com outro paciente, e ele estava lá no cantinho e ele começou a se masturbar. E isso devido a esse estado de excitabilidade que fica o paciente. Ele pode apresentar o flapping, que é quando tu pede para ele esticar as mãos, você faz um movimento e ele não consegue mais parar. Ele fica balançando. Então, isso é uma coisa que vai aparecer também. Então, pessoal, esse seria o estadio inicial da encefalopatia hepática. Conforme passam as horas e dias, eu sigo com esse problema hepático, certo? Eu sigo produzindo amoníaco. Esse amoníaco se juntava com o glutamato e aí a gente formava uma outra molécula, que era a união do glutamato com o NH3. O que que fazia aqui? Vê se vocês lembram. Não lembro mais, eu não acredito que vocês me abandonaram nesse nível. A glutamina. A glutamina. A glutamina, ela tem poder oncótico. Ela arrasta água. Então, quando eu chego nesse estado aqui, como que eu sei que o paciente está formando glutamina agora? Porque ele sai desse estado de excitabilidade e passa para um estado mais rebaixado, chamado de obnubilação, de confusão, ele tem um rebaixamento, ele fica mais lento, ele fica aquele paciente bobão, sabe? Lerdo. Então, eu percebo que ele saiu desse estado e tem agora um estado mais avançado. Inclusive, aqui, esse paciente pode ter signo de Babinski positivo, porque aqui eu já estou tendo afetação cerebral. Nas fases mais graves, esse paciente pode ter convulsão, esse paciente pode entrar em coma, pode ter uma descerebração, inclusive a pressão intracraniana pode aumentar tanto porque essa glutamina está arrastando água, que ocorre o descenso do mesencéfalo pelo forame oval, que é o que nós chamamos de enclavamento cerebral. O paciente morre, não tem mais volta. Ok? Então, essas seriam as três fases de uma encefalopatia hepática. Como que eu vou estudar esse paciente? Bem, a forma mais fácil é eu fazer provas neuropsíquicas ali, provas cognitivas, ver como que ele está evoluindo. Posso fazer uma ressonância cerebral, posso fazer um eletroencefalograma, mas normalmente eu faço uma avaliação clínica dele através de provas neurológicas. Aquelas que a gente aprendeu lá em sêmio, certo? Provas cognitivas, ver como que ele está. Qual que vai ser o tratamento aqui, pessoal? Para mim tratar isso aqui, eu preciso resolver o problema do fígado, certo? Porque o problema aqui é o meu fígado. Então, eu preciso solucionar aqui o meu fígado. Mas como que eu posso ajudar o meu paciente? Bem, uma das coisas que eu vou fazer sim ou sim é restringir a ingesta proteica. Por quê? O amoníaco não vinha dos aminoácidos, não vinha das proteínas, então eu vou fazer uma restrição proteica. Outra coisa que eu posso passar para ele é uma lactulosa. A lactulosa, ela aumenta a excreção de nitrogênio e isso faz com que diminuam as quantidades no plasma. Então, posso passar lactulosa para o meu paciente. Já posso prevenir ele por insuficiência, já que ele tem insuficiência hepática, já posso prevenir passando antibiótico, evitando um possível translocamento de vermes. Então, já posso passar para ele, por exemplo, metronidazol e neomicina. Vou colocar aqui para o antibiótico. E uma coisa que a gente vai passar para ele, pessoal, é o flumazenilo, porque ele é um inibidor competitivo das benzodiazepinas.
tanto as que são produzidas pelo nosso intestino, que são endógenas, como as que são medicamentosas, né? Ele faz esse efeito nas duas. Mas aqui o meu objetivo é inibir a ação das benzodiazepinas. Então, vai ser esse principalmente o tratamento que a gente vai fazer aqui para um paciente que está em encefalopatia hepática. Fechou? Alguma dúvida aqui? A Yasmin travou. Acho que é a internet. Aí, voltou. Estava travado. Bem, Perguntou pessoal. alguma coisa? Não. Eu só pedi se estava tudo certo, se vocês tinham pego, se tinham entendido. Tá tudo certo. Beleza. Bem, um dos problemas que nós temos hepáticos aqui vai ser a hipertensão portal, que a gente viu recentemente em sêmio. A hipertensão portal. Bem, a hipertensão portal é um síndrome, né, que ele vai ocorrer pelo aumento contínuo da pressão da veia porta, que normalmente essa pressão vai ser inferior a 5 miligramas por decilitro. 5 miligramas por decilitro, a 5 milímetros de mercúrio, né? Então, normalmente a pressão da veia porta é inferior a 5 milímetros de mercúrio. Clinicamente, o paciente vai se manifestar quando esses valores passarem de 10 milímetros de mercúrio. Ali no livro, o rei trouxe que ocorre a dilatação das veias de Sapien, tá? Não lembro de ele ter tomado isso, mas o que que é isso, pessoal? Quando ocorre uma hipertensão portal, o fluxo de sangue ele vai ser direcionado para as veias colaterais. E a gente tem, posteriores ao fígado, essas veias de Sapien. E isso serve para aliviar a pressão ali do sistema porta. E é esse redirecionamento sanguíneo que termina dando a circulação colateral, que é visível ali na nossa parede abdominal, certo? Então, esse é um dos mecanismos de fuga, é pelas veias de Sapien. Essa é uma das formas de eu aliviar a minha pressão portal, redirecionando o fluxo. Além dessas veias de SAP, a gente tinha uma síndrome que é de Creutzfeldt-Baumgarten. Acho que é assim que se escreve. Bem, essa síndrome, pessoal, é uma condição rara, tá? Não é muito comum, aonde a gente vai ter uma recanalização da veia umbilical. Por que que vai recanalizar isso? Justamente por causa dessa tentativa de redistribuir o fluxo para aliviar a pressão portal. Então, essa síndrome vai cursar com algumas coisinhas. A gente vai ter um sopro periumbilical, a gente vai ter circulação colateral e a gente vai ter esplenomegalia. Essa é a tríade da síndrome de Creutzfeldt-Baumgarten, ok? Então, lembrem-se que ela é uma tentativa de redistribuição do fluxo para tirar a pressão da porta, que termina me dando circulação colateral também, tá? O que que é muito importante aqui para a parte de oral do hospital para vocês? Como que são as manifestações clínicas da hipertensão portal? Lembra que nós vimos lá ano passado o Chaves? Que aí a gente tinha. Vou escrever aqui o Chaves. A gente tinha a circulação colateral, as hemorroides, porque também é uma forma, eu termino dilatando ali as veias hemorroidais. Esse paciente vai ter ascites,
vai ter varizes esofágicas, e esse aqui a gente juntava os dois, que era a esplenomegalia, certo? Então, para o hospital, provavelmente vocês tenham que falar como que se manifesta clinicamente, aí vocês usam a memotécnica aqui do Chaves, tá? As varizes, pessoal, elas vão aparecer nos pacientes normalmente quando a minha pressão da veia porta supera os 12 milímetros de mercúrio, aí eu já começo com varizes esofágicas, certo? Bem, normalmente os pacientes com hipertensão portal são os pacientes cirróticos, mas a gente tem algumas causas não cirróticas de hipertensão portal, que a gente separa elas em pré-hepáticas, hepáticas e pós-hepáticas. Não tem muito segredo, tá? Quando eu penso em pré-hepática, antes de eu chegar ali na minha veia porta, eu não sei se vocês lembram como que ela estava conformada. Eu tinha aqui o meu baço, que trazia a veia esplênica, que se unia com a mesentérica inferior, e aqui eu tinha a mesentérica superior, que tudo isso me dava a veia porta, tá? Quando a minha causa de hipertensão portal é pré-hepática, ou eu vou ter uma trombose da veia esplênica, ou eu tenho uma trombose diretamente da porta, ou eu tenho uma compressão por alguma massa, pode ser um câncer, por exemplo, certo? Então, pré-hepáticos, eu vou pensar nisso. Existe uma causa rara chamada onfalites neonatal, que seria uma infecção remanente, perdão, uma infecção do remanente do cordão umbilical. Aquele aquele cordãozinho que fica ali cicatrizando, ele se infecta normalmente por estáfilos, que é um germe da própria pele, né? E termina complicando, inflama e pode gerar também uma hipertensão portal de causa pré-hepática. Mas normalmente são esses estados de trombos ou de massas comprimindo a zona aí. Quando eu penso em causas hepáticas, aí eu vou pensar no quê? Numa sarcoidose, numa enfermidade de Wilson, numa hepatite, certo? Numa esquistosomiase, alguma coisa que afeta o meu parênquima. E nas causas pós-hepáticas, eu vou ter as causas congestivas, que aí pode ser uma insuficiência cardíaca, uma pericardite constritiva, ou o que eles mais gostam de perguntar, um síndrome de Budd-Chiari, que é uma trombose da veia suprahepática, ok? Então, atentos com o síndrome de Budd-Chiari. Bem, pessoal, aqui uma coisa importante que eu lembro que o rei tomava naquela época que eu cursei, eu não tenho certeza se ele segue tomando, é a profilaxia para as varizes esofágicas no paciente que tem hipertensão portal, para eu evitar isso. O tratamento de escolha vai ser beta-bloqueante, como propanolol, tá? Então, prevenção, profilaxis de varizes vai ser beta-bloqueante, propanolol. Por quê? Ele vai diminuir ali até um 15% da pressão da veia porta, porque ele é um bloqueador beta 2. Então ele diminui ali a frequência cardíaca, diminui a pressão, eu termino baixando ali um pouquinho. Outra opção pode ser o mononitrato de isosorbide, tá? Ele vai produzir ali uma vasodilatação, perdão, uma vasoconstrição esplácnica e termina diminuindo a pressão que chega na porta ali. Então, ele termina ajudando bastante. Profilaxia, então, propanolol e mononitrato de isosorbide. Existem algumas técnicas cirúrgicas, como, por exemplo, a escleroterapia endoscópica.
o médico vem com endoscópio e ele injeta uma substância na varizes ali e fecha ela por esclerose, né? E ele esclerosa o vasinho e é uma forma de profilaxe. Por endoscopia, eu também posso fazer a ligadura endoscópica de varizes. Então, são essas as formas de eu prevenir as varizes no meu paciente. Beta-bloqueante, mononitrato de isosorbídeo, escleroterapia ou ligaduras de varizes. Normalmente, eles costumavam perguntar sobre isso. Bem, até aqui, tá muito rápido ou tá de boa? Tá de boa, né? Fechou. Bem, vamos falar um pouquinho, pessoal, de cirroses. Vocês lembram ali das aulas de pato que a cirroses precisa de um diagnóstico anatomopatológico, né? Então, a cirroses, ela era o quê? Ela era o conjunto de necroses hepatocitária, fibroses e nódulos de regeneração. Então, para que eu fale em cirroses, eu preciso fazer uma anatomia patológica aqui para dizer. O meu paciente cirrótico, ele vai cursar mais ou menos com as coisas da insuficiência hepática. Ele vai ter uma icterícia hepatocelular, porque a minha lesão é hepática. Ele vai levar o meu paciente a uma hipertensão portal, vai ter icterícia hepatocelular, vai ter transtorno de coagulação, hipoalbuminemia, vasodilatação que tende à hipotensão devido ao acúmulo de óxido nítrico, enfim, tudo aquilo que a gente falou da insuficiência hepática. O que que eu quero dar uma repassada aqui com vocês que eu sei que eles gostam de tomar, que é relevante. Dentre as coisas que o paciente cirrótico pode apresentar, está o síndrome hepatorrenal e o síndrome hepatopulmonar. Isso aqui é muito relevante, eu lembro que eles gostavam de tomar bastante. Na verdade, o síndrome hepatorrenal, ele vai ser uma complicação da cirrose avançada e da hipertensão portal. O que que vai ocorrer aqui? Apesar de eu não ter um dano nos meus rins, os meus glomérulos estão funcionando de forma perfeita, a cirrose, ela leva a uma dilatação esplácnica, que é uma vasodilatação ali dos nossos vasos intestinais. Isso faz com que chegue mais sangue nesses vasos, correto? Eu não metabolizo corretamente o óxido nítrico, gera essa vasodilatação esplácnica pelo acúmulo de óxido nítrico, e isso faz com que chegue mais sangue aqui, o que termina prejudicando o meu rim. Quando chega menos sangue no nosso rim, o que que o nosso rim fazia? Vasoconstrição da arteríola eferente, para tentar aumentar a pressão do sangue que está chegando ali. Então, isso faz com que chegue menos sangue no meu rim, consequentemente, eu levo o meu rim a uma insuficiência renal. Certo? Então, o que que é o síndrome hepatorrenal? A não detoxificação do óxido nítrico gera uma vasodilatação esplênica que aumenta o aporte sanguíneo de sangue no meu intestino ali, nos meus vasos intestinais. Consequentemente, eu diminuo o meu fluxo sanguíneo renal, o que leva o meu rim a uma insuficiência renal aguda, com parênquima e glomérulos preservados. Então, vai ser uma insuficiência renal funcional, o síndrome hepatorrenal. Entenderam? Ficou claro? Agora, outra coisa. Dentro do síndrome hepatorrenal, eu tenho o síndrome hepatorrenal de tipo 1 e o de tipo 2. Qual que é a diferença entre eles? A instauração mais forte. O tipo 1 é uma forma mais grave, aonde o paciente cursa com creatina, com a creatinêmia acima de 2,5. É uma insuficiência renal forte, que normalmente vai estar relacionada com infecção aguda, peritonite bacteriana espontânea,
é um quadro que normalmente leva o paciente à morte em poucos dias. A tipo 1. A tipo 2, ela é uma forma mais lenta e menos grave. O paciente sofre, né, tem uma insuficiência renal, mas ela é menos intensa. Então é um quadro mais fácil da gente reverter. Ok? Então, atentos aqui que a tipo 1 é a forma grave de síndrome hepatorrenal. Isso foi tomado na minha prova. Não sei se entra agora, mas eu lembro que foi tomado. Por isso que eu estou dando uma atenção aqui especial para vocês. O que que eu vou fazer para esse paciente aqui? Como é que eu vou tratar esse paciente? Eu vou dar para ele terapias vasoconstritoras para eu diminuir essa vasodilatação esplênica, tá? Aqui o fármaco que eu vou usar é a terlipressina. Se eu passar albúmina para esse paciente, eu ajudo ele também, porque como meu paciente está em insuficiência hepática com ascite e tal, a albúmina vai ajudar esse paciente também. Tratamento definitivo para eu resolver o problema desse paciente aqui, só um transplante hepático, porque o problema dele é o fígado. É o fígado que não está levando a cabo as suas funções, certo? Alguns pacientes aqui melhoram muito com diálises também, para eu tentar ir compensando essa minha função renal aí que está afetada. Mas o tratamento aqui, para eu tirar o paciente do síndrome hepatorrenal, vai ser a terlipressina, para eu gerar uma vasoconstrição esplênica, e o transplante. Não tem muito o que a gente fazer. O síndrome hepatopulmonar, pessoal, ele vai ser. O meu paciente vai entrar em distresse respiratório devido a que o aumento do óxido nítrico ele termina dilatando as válvulas que eu tenho entre os vasos. Vocês sabem que os nossos vasos, ali, as nossas comunicações arteriovenosas, elas têm válvulas que se abrem, certo? Então, quando eu tenho esse aumento massivo de óxido nítrico, eu termino gerando uma vasodilatação que abre essas válvulas arteriovenosas e eu começo a gerar shunt. Então, eu começo a misturar o sangue arterial com o sangue venoso. E isso leva o meu paciente a ter uma disneia agressiva, hipoventilar, entrar em alcalose respiratória, uma série de fatores. Esse é o síndrome hepatopulmonar, ok? Que ocorre pelo mesmo problema do óxido nítrico. Esses pacientes, até aqui, vamos bem? Esses pacientes cirróticos, pessoal, eles têm um outro problema grave. O paciente cirrótico, ele tende a evoluir a hepatocarcinoma. Ele tende a ter câncer hepático devido à lesão hepática contínua. Então, uma das coisas que a gente faz é dosar a alfa-fetoproteína. Você lembra, Yasmin, que lá no começo eu falei que no hepatograma uma das coisas importantes era a alfa-fetoproteína? Porque eu consigo fazer um, como é que chama? Uma detecção precoce se esse paciente está evoluindo com hepatocarcinoma ou não, através da alfa-fetoproteína. Então, ela é um marcador de carcinoma hepatocelular. E esses pacientes têm um risco muito mais elevado. Bem, isso aqui de cirrose. Uma coisa importante que eu acho que vocês têm que saber, principalmente para o hospital, pessoal, são os critérios de Shield-Pug, que eu acho que eu trouxe para vocês em sêmio também. O que, que são os critérios de Shield-Pug? Ele é um estadiamento clínico do paciente. Então, esse score aqui, ele vai predizer com precisão não só o risco de
de complicação decorrente dessa doença hepática, mas também o de mortalidade. Então, ele é uma ferramenta muito importante no prognóstico do nosso paciente. O que eu vou avaliar nos critérios de Shield-Pug? Bilirrubina, como que tá? E aí eu tenho esse critério aqui, eu vou ter três classificações: A, B ou C. Não é esse um, dois, três, é A, B ou C. No Shield-Pug A é o mais leve, aonde o meu paciente ele tem entre 5 e 6 pontos. Bilirrubina menor que 2 vale um ponto. Se eu não tenho encefalopatia, um ponto. Se a albúmina dele está maior que 13,5, é um bom indicador, um ponto também. O INR menor que 1,7, bom também. E ele não tem ascite. Então, o que eu avalio? Bilirrubina, encefalopatia, albúmina, tempo de coagulação e ascite. Conforme vai piorando, eu vou classificar ele em A, B ou C. O paciente que fica entre 5 e 6 pontos ali, ele é classificado no A. Esse cara aqui, ele vai ter alta probabilidade aí de sobrevida nos próximos anos. Se o meu paciente já ficou no critério B, que seria entre 7 a 9 pontos aqui, a sobrevida dele nos 2 próximos anos aí já baixa para aproximadamente 60%. E se for dentro do C, que é pacientes entre 10 e 15 pontos, no próximo ano a sobrevida é de uns 40 a 45%. E nos próximos 2, 3 anos aí a sobrevida é de 35%. Então baixa bastante. Então, isso é um predictivo de complicação e de mortalidade desses pacientes com insuficiência hepática, ok? Ou cirrose, no caso. Então, critérios de Shield-Pug são, ele gera um prognóstico clínico da sobrevida e complicação do nosso paciente. Acredito que isso aqui seja relevante para oral de hospital, tá, pessoal? Como que eu vou manejar o meu paciente que tem, por exemplo, uma ascites? Paciente que está com uma ascites devido a essa cirrose. Primeiro que eu vou fazer, pessoal, é uma restrição salina dele, para que ele não retenha muito líquido. Então, eu vou fazer uma restrição de sódio de, no máximo, 2 gramas por dia. Muito importante você pesar esse paciente todos os dias para você fazer um balanço do que ele está perdendo. Faz uma leve restrição hídrica para que ele não consuma tanto líquido. Você pode dar para ele espironolactona. Meu Deus, que espironolactona. Me fugiu o nome. Que é um inibidor da aldosterona, é um diurético, né? Então você pode passar espironolactona para ele, que normalmente dá conta. Se você não consegue controlar a CIT só com ela, você pode agregar um furosemida também, para tentar baixar a CITs dele. Só que se você elimina muito líquido, você termina tendo que passar albúmina para esse paciente, porque o problema não é o acúmulo de líquido, e sim o déficit de albúmina que está fazendo com que o líquido extravase. Então, dependendo da quantidade de líquido que você tire desse paciente, você precisa passar albúmina para ele. Entendido? Beleza. Deixa eu ver aqui o que mais que eu separei. Cirroses por enfermidade de Wilson. A doença de Wilson, pessoal, ela é um transtorno genético, né, onde a gente tem um acúmulo excessivo de cobre, principalmente no fígado, mas eu posso ter no cérebro também e tal.
Isso vai ocorrer devido à mutação de um gene específico que faz com que esse, esse cobre acumule. É, Normalmente, os sintomas aparecem ali entre 5 e 35 anos e vão afetar principalmente o fígado e o sistema nervoso central. O paciente, as manifestações hepáticas, né, nesse paciente aqui com enfermidade de Wilson, vai ser uma cirrose ou uma insuficiência hepática, certo? Manifestações neurológicas que eu posso ter por enfermidade de Wilson: tremor, rigidez, dificuldade de fala, dificuldade de coordenação, depressão, irritabilidade, uma série de coisas. O sinal característico que a gente viu ali em pato era os anícios de Kaysen-Fleischer, que era aquele halo que a gente tinha no olho ali, fica um anel, né, ao redor da córnea. O diagnóstico para eu fazer uma enfermidade de Wilson vai ser a combinação, né, da clínica do meu paciente com alguns exames laboratoriais. Normalmente, esses pacientes com uma enfermidade de Wilson têm uma característica laboratorial que é uma baixa na ceruloplasmina. A ceruloplasmina deles vem abaixo de 20 microgramas por decilitro. Então, essa é uma das coisas que eu vou ver. Eu posso fazer uma coleta de urina e aí eu posso perceber lá que na urina de 24 horas o cobre urinário está aumentado também. É uma das formas que eu vejo. Posso fazer uma biópsia hepática, onde eu vejo o aumento do cobre ali, e eu posso fazer um teste genético que busca aquela proteína chamada ATP7B lá, que é característica desses pacientes aqui. Para mim fazer o tratamento desse paciente, eu posso dar os quelantes de cobre e eu posso dar zinco para ele, porque o zinco ele bloqueia a absorção de cobre pelo intestino. Então, o zinco ajuda bastante. E eu posso recomendar para esse paciente fazer uma dieta pobre em cobre, né? Alimentos como marisco, nozes, o fígado, esse tipo de alimentos, eu falo para ele reduzir, porque diminui a absorção de cobre nesse paciente. Alguma dúvida aqui em relação à enfermidade de Wilson? Não acho que eles vão explorar isso aqui muito de vocês, tá? Só para citar, talvez. Cirroses por hemocromatose. A hemocromatose era o acúmulo do ferro no nosso fígado. Isso, pessoal, se dá por uma alteração genética, tá? Uh, Existe uma proteína que ela fica em vários tecidos chamadas epsidina. A epsidina, ela controla a entrada de ferro nos tecidos. A transferrina pega o ferro sérico e distribui para os tecidos. O nosso grande reservório é o fígado. Essa epsidina, o que ela faz é controlar os níveis de ferro que eu tenho armazenado. Então, quando eu tenho muito ferro, a epsidina, ela pega a ferroportina, que é um transportador de ferro, e faz com que ele seja endocitado e destruído. Então, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem mais ou menos como é. A ferroportina é um transportador de ferro, certo? A transferrina traz o ferro unido a ela e entra no nosso fígado pela ferroportina. O que que a epsidina faz? A epsidina, ela controla a entrada de ferro. Como? Ela promove uma endocitose da transferrina e faz com que a transferrina seja degradada. Ou seja, ela tira o transportador de ferro da membrana dos hepatocitos. É isso que a epsidina faz. Então,
Quando eu tenho um transtorno genético na hepcidina, que eu não consigo produzir ela, fica expressada muita ferroportina e começa a entrar ferro de forma desordenada, e aí eu acumulo muito ferro, o que termina me gerando a hemocromatose. Ok? Esse paciente vai ter uma enfermidade hepática que normalmente vai apresentar as características de cirroses. Como que eu sei que ele está com hemocromatoses? Posso fazer uma prova de laboratório, né, onde eu vou ver um aumento persistente do ferro sérico, saturação de transferrina elevada, é, aumento de ferretina sérica também, porque eu tenho muito ferro armazenado, mas para mim ter certeza, eu vou ter que fazer uma biópsia hepática e ver os depósitos de ferro aí. Posso fazer tomografia, posso fazer prova genética, mas a forma mais correta seria uma biópsia hepática aí para eu ver os depósitos de ferro. O que que eu posso fazer para ajudar esse meu paciente? Recomendo para ele comer menos alimentos ricos em ferro, até que eu resolva esse problema. Posso fazer as flebotomias, que são as sangrias, para eu eliminar ferro, é uma das formas. E existe um fármaco chamado Deferacirox, que eu posso recomendar para esse meu paciente, que ela ajuda na eliminação do ferro, eu diminuir esses depósitos que eu tenho de ferro no meu organismo, tá? Alguma dúvida aqui? Cirrose por hemocromatose? Esteatose hepática. A esteatose hepática, pessoal, ela pode se dar pelo consumo de álcool, que a gente já viu isso aqui lá em Bioc também. O consumo excessivo de álcool aumentava o acetaldeído, que modificava os meus hepatocitos, e ele não conseguia eliminar de forma correta as minhas VLDL, o que fazia com que elas se acumulassem ali no meu fígado. Então, o consumo excessivo de álcool é uma das formas. Mas obesidade, consumo excessivo de hidrato de carbono, hipercolesterolêmia, outras causas podem terminar me gerando esteatose hepática, tá? É, Como que eu vou ver isso, pessoal? Através de uma ecografia eu consigo ver. Ecografia consigo ver de forma muito fácil. O que que eu vou recomendar para esse paciente para tratar essa esteatose hepática? É uma correção dietária. É o que eu vou recomendar. Se ela não for alcoólica, né, pessoal? Se for um paciente alcoólico, eu preciso restringir o consumo de álcool, porque a cirrose, perdão, a esteatose, quando o paciente tem consumo de álcool, é a primeira manifestação de dano hepatocelular. É a esteatose, que é completamente irreversível. Se o paciente insiste progredindo, gerando lesão, pode ser que ele chegue um dia à cirrose, certo? Então, esteatose, acúmulo de lípidos no fígado, que pode ser pelo consumo excessivo de álcool ou nutrição, comer muita porcaria, né? Paciente obeso, com consumo excessivo de hidrato de carbono, hipercolesterolemia, esse tipo de coisa também leva à esteatose. Outra coisa que eu lembro que não é tão comum, mas que foi tomado na minha época, é cirroses por déficit de alfa-1 antitripsina. Eu lembro que vi um caso clínico aonde o paciente não consumia álcool e ele tinha cirroses e enfisema pulmonar. Eu fiquei meia hora olhando para aquela questão, tentando imaginar o que, que poderia ser isso, porque eu não conseguia ligar coisa com coisa. O que acontece, pessoal, é que a alfa-1 antitripsina, ela é uma enzima produzida pelo fígado.
correto? Que ela tem uma ação muito importante no pulmão, porque ela inibe as elastasas. Quando o paciente tem uma mutação genética no gene da alfa-1 antitripsina, o que ocorre é que são produzidas enzimas defeituosas pelo fígado. E essas enzimas defeituosas não são secretadas. Então, eu não consigo inibir as elastasas, o que termina gerando no meu pulmão um enfisema, uma dilatação anômala e irreversível ali dos meus alvéolos. E o meu fígado fica com esse acúmulo de proteína anômala que termina gerando lesão hepática, o que termina levando o meu paciente a uma cirrose. Então, esse paciente com déficit de alfa-1 antitripsina cursa com enfisema pulmonar e cirroses, ok? Para mim estudar isso aí, eu vou ter que fazer uma biópsia hepática para eu ver o que tipo de dano eu tenho ali, ou fazer uma proteinograma para ver se eu encontro essas proteínas anômalas, mutadas aí, que estão depositadas aí no meu fígado. Tratamento definitivo para isso, transplante hepático. Fechou? Então, atentos, porque isso aí eu lembro que foi uma das coisas que foram tomadas. Depois eu ainda tenho a cirrose cardíaca. Cirrose cardíaca, você sabe que uma insuficiência cardíaca gera aquela rêmora venosa lá, que termina congestionando o meu fígado, gerando hepatosplenomegalia. Essa congestão hepática pode estar levando a um dano hepático que lá no fim, no final, pode gerar uma cirrose de origem cardíaca. Raro também, tá? É isso que vocês precisam saber. Uma mais importante que essa é a cirrose biliar primária. A cirrose biliar primária, pessoal, hoje em dia, a nomenclatura mais atual é colangite biliar primária. Porque, na verdade, eu tenho aqui uma doença autoimune que afeta os meus dutos biliares intrahepáticos, tá? Gera uma inflamação crônica desses condutos ali, que leva a uma destruição progressiva dos meus hepatocitos e gera uma colestase, uma êxtase das minhas vias biliares. Então, esses pacientes, além de ter uma afetação hepática, vão ter toda aquela clínica de obstrução, como se fosse um síndrome colé-do-ciano. Vão ter icterícia, vão ter esteatorreia, vão ter hipercolesterolemia, vão ter déficit de absorção de vitaminas lipossolúveis, toda aquela clínica como se fosse um síndrome colé-do-ciano, porque aqui eu tenho uma afetação das minhas vias biliares. Eu tenho uma inflamação crônica autoimune que termina gerando inflamação e destruição dos meus hepatocitos, levando a uma cirrose, ok? Então, essa seria uma cirrose de causa autoimune. Aqui o que eles podem perguntar para vocês é como que eu estudo isso. Eu vou fazer a busca de um anticorpo chamado antimitocondrial. É isso aqui que eu vou encontrar que é característico, tá, da cirrose biliar primária. Posso fazer ecografia, biópsia para ver, mas isso não vai me concluir que é cirrose biliar primária, que é autoimune. O que eu vou buscar é esse anticorpo antimitocondrial positivo, que aí me direciona para a cirrose biliar primária. Outro problema que os pacientes cirróticos enfrentam, que é muito relevante, é a peritonites bacteriana espontânea do cirrótico, que é a PBE. A PBE ocorre, pessoal, o nome já diz certinho, peritonite bacteriana espontânea. O paciente cirrótico, vocês lembram que eu tinha uma afetação nas células de Ito e nas células de Kupffer, que eram aqueles macrófagos hepáticos que ficavam ali nos capilares sinusoides. Por quê? A nossa circulação enterohepática
permite certa translocação de bactérias, como a Escherichia coli, a Klebsiella. Essas bactérias tendem a ascender. Só que as células de Kupffer são encarregadas de filtrar isso. Elas fagocitam essas bactérias quando elas estão ascendendo. Na peritonite bacteriana espontânea aqui, eu tenho uma diminuição desse filtro porque eu tenho afetação dessas células de Kupffer devido ao dano hepático. Então, muitas dessas bactérias conseguem translocar e terminam infectando o líquido acítico, o que termina me dando uma peritonite bacteriana espontânea. O paciente estava bem, no outro dia, o paciente está com peritonite, tá? É, e essa infecção, ela vai ocorrer devido à translocação de germe. A grande jogada é que na PBE eu tenho translocação de vermes que ascendem do intestino para o meu abdômen e terminam gerando uma peritonite. O que vai facilitar isso são pacientes imunossuprimidos, paciente com alteração da flora, tudo isso facilita esse paciente ter essa translocação. Se manifesta clinicamente com sinais de irritação peritoneal, dor abdominal, febre. E para eu diagnosticar isso, eu vou ter que fazer uma análise do líquido, né, pessoal, para eu ver se está infectado isso ou não. Então, vou fazer uma paracentese. Se na paracentese vier mais de 200 leucócitos por milímetro cúbico ali, eu já penso em PBE. Outra forma que eu posso fazer, caso não venha com esse número, acima dos 250, é fazer uma cultura do líquido. Se a cultura me vier positiva, eu já sei que o meu paciente está em PBE. Para tratar ele, vou ter que entrar com antibióticos. Eu posso fazer uma profilaxia, aqui, quando o meu paciente é cirrótico, que eu sei que ele está em risco de PBE, eu vou fazer a profilaxia com norfloxacino. Isso é para profilaxia, pessoal. Se o meu paciente já está infectado, aí eu posso usar uma cefotaxacima, uma ciprofloxa, posso usar um pipetaço, que é a piperacilina tazobactam, né? Aí eu preciso entrar com mais antibióticos. Ah, deve-se evitar os aminoglucósicos, perdão, por risco de falha renal, já que esse paciente pode entrar em síndrome hepatorrenal. Eu vou tentar poupar ali o rim dele. Entendido, PBE? Tranquilinho? Então, é uma das complicações do paciente cirrótico por translocação bacteriana. Bem, falamos um pouquinho de ascites, pessoal. A ascite é acumulação de líquido na cavidade abdominal. Evitem falar cavidade peritoneal. Eu sei que a Nath colocou ali, porque eles podem pedir para vocês definirem limites. Fale em cavidade abdominal que não tem erro. Clinicamente, a ascite vai se manifestar quando eu tenho mais de 500 ml de líquido na cavidade abdominal. 90% das ascites, pessoal, vão ser secundárias a uma cirrose, a uma insuficiência hepática, a uma peritonite, são de causas secundárias a algo, tá? Então, sempre que eu penso em ascites, eu penso em secundária a algo. Eu sei que o rei gosta que vocês saibam bastante causas de ascites. Então, cirrose, insuficiência hepática, Kwashiorkor, que é aquele déficit de ingesta de proteína, aqueles pacientes africanos que só comem vegetais e tal, que tem ascites, pancreatite pode dar, câncer de ovário, ruptura de bexiga. Quando eu fui dar a minha oral de sêmio, foi ele que foi me tomar. A primeira pergunta que ele me fez foi causa de ascites. Eu falei 4 para ele e ele falou que eram
No mínimo 8 ele queria. E ele me reprovou aí. Ele nem deixou seguir. Então, eu sei que é uma coisa que ele leva a sério. Então, ruptura de bexiga, desnutrição proteica, os pseudoquistes da pancreatite crônica, quando rompem, pode dar pancreatite, pode dar ascite. Toda vez que eu tenho peritonite, eu tenho ascite. Então, todas essas são causas de ascites. Para vocês avaliar o paciente clinicamente, é aquilo de sêmio, pessoal. Se o paciente tem uma ascite de grande volume, vocês podem fazer a manobra da onda ascítica, vocês podem percutir ele, e essa percussão, eu vou tentar fazer uma barriga aqui, acítica, o líquido ele fica distribuído dessa maneira no abdômen. Então, ele tem uma matidez com concavidade superior. Ele vai apresentar uma matidez em forma de U, que é característico. Vocês podem fazer o signo da onda cítica e tem o signo de têmpano também, que é quando você coloca o paciente em decúbito dorsal e você pressiona o fígado para baixo e é como se o fígado fosse um cubo de gelo em água. O fígado descende e volta e quando ele ascende, você sente o choque na mão. Esse é o signo de têmpano que você pode explorar. Através de uma ecografia abdominal, você pode tranquilamente ver a presença do líquido e você, sempre que o paciente tem ascites, pessoal, você vai fazer uma paracenteses para você investigar a causa. Vocês lembram que tinham aquele índice de Gasa, que era o gradiente de albúmina? O Gasa, eu fazia o Gasa, eu fazia uma paracentese, tirava um pouco do líquido e eu fazia um balance entre a concentração de albúmina presente no líquido acítico sobre a albúmina sérica. Quando esse valor era maior a 1,1, eu pensava que a causa era a hipertensão portal, que é a principal causa de ascites. Quando esse valor era inferior a 1,1, eu pensava nas outras causas, que aí poderia ser carcinomatose peritoneal, uma pancreatite, uma tuberculose peritoneal, enfim, outras causas de ascites que não fossem de hipertensão portal. O síndrome nefrítico, as colagenopatias, tudo isso poderia me dar hipertensão, ascites também. Ok? Então, saibam que o GASA ele é bem eficiente. Eu faço meu Deus, me fugiu o nome da cabeça. Uma relação albúmina do líquido acítico, albúmina sérica. Se for maior a 1,1, eu penso em causas de hipertensão portal. Perdão, a minha causa da ascites é hipertensão portal. Se for menor a 1,1, as outras causas, pancreatites, síndrome nefrítico, carcinomatose peritoneal, tuberculoses, outras causas. Fechou? Dúvidas? Não? Tranquilinho? Pessoal, deixa eu falar para vocês rapidinho, prometo, 10 minutos sobre hemorragia digestiva baixa, que eu não falei quando eu falei da alta, tá? Rapidinho. Vocês já sabem isso aqui, é só para a gente relembrar, só para ficar registrado aqui na nossa aula. A hemorragia digestiva baixa é aquela que acontece para baixo do nosso ângulo de Treitz, depois do ângulo de Treitz, que era aquela divisão ali que acontecia na terceira, quarta porção ali do nosso duodeno. O paciente normalmente vai se manifestar com hematoquexia, né, que seria aquele sangue misturado com as fezes, hematoquexia, ou com proctorrágia, que era aquele sangue mais vermelho vivo que não estava misturado com as fezes. Na hematoquexia, pessoal, eu posso ter um sangue vermelho e vivo, porém ele está misturado com as fezes. Ele pode vir negro, ele pode vir mais marrom.
Inclusive, esse paciente com hemorragia digestiva baixa, opa, aqui eu coloquei alta. Esse paciente com hemorragia digestiva baixa, ele pode vir com melena também, dependendo da quantidade e do tempo que isso estava ali. Porque a melena ela é gerada por uma quantidade significativa de sangue que fica tempo suficiente para que ocorra uma redução ali na hemoglobina presente no sangue. Então, se o trânsito estiver lento, a hemorragia digestiva baixa também pode apresentar melena. Não é característico. Característico vai ser hematoquexia e proctorragia, tá? A gente classifica de acordo com o tempo de evolução, ela em aguda e crônica. Se ela tem menos de 3 dias, eu falo que ela é hemorragia digestiva baixa aguda. Se ela já está de vários dias aí, eu falo que ela é crônica. Uma outra classificação que eu dou aqui, que é importante, pessoal, é quando eu tenho uma hemorragia massiva, que é quando o paciente perde mais de 1.500 ml, mais de 1,5 litro em 24 horas. Aí eu tenho que ficar atento, porque esse paciente já pode estar com taquipneia, taquicardia, hipotensão, esse paciente pode chocar, tá? Então é uma coisa que me chama a atenção. Eu preciso internar esse paciente, fazer uma reposição volêmica e às vezes eu preciso fazer uma ressuscitação volêmica nele aí, devido a essa perda maçante de sangue. Causas, pessoal: hemorroidas, hemorroides, perdão, lesão traumática ali no ânus, pólipos, câncer, divertículo, enfermidade de Crohn, colite ulcerosa, divertículo de Meckel em pacientes jovens, transtorno de coagulação, tudo isso pode gerar hemorragia digestiva baixa. Como que eu vou explorar esse paciente? Posso fazer um tato retal nesse paciente de forma fácil, posso solicitar uma retossigmoidoscopia, uma videocolo, dependendo da altura que esteja isso, e para emergências onde o paciente está com sangramento massivo, eu ainda posso solicitar uma cirurgia exploratória para tentar resolver isso aí, certo? Isso, pessoal. Eu teria ainda que falar para vocês todas as hepatites, mas eu não vou fazer isso. Eu vou gravar uma aula em meia horinha falando só de hepatites e subo ali que vai ficar muito mais fácil para vocês verem, porque senão eu vou matar vocês aqui mais uma hora falando só sobre hepatites. Eu vou gravar uma aula, é importante, é coisa que toma em prova e é coisa que toma em revalida, toma no sexto ano, toma no sétimo ano. Então, hepatites é uma coisa relevante. Eu vou gravar uma coisinha didática com tabelinhas ali, fácil para vocês gravarem como que a gente diagnostica e como que se manifesta cada uma das hepatites. Fechou? Fechou, prof, combinado. Alguma dúvida aqui da aula de hoje? Não sobre a aula em si, mas como que foi mais ou menos, Pablo? Tem que focar bastante em sêmio, tipo em abdômen agudo. É bom Olha, saber e ir preparada. a minha prova, quando eu rendi, ela não explorava tanto sêmio. O que ela explorava bastante, que eu não gostava muito, era coisas mais finas, conceituais, como, por exemplo, síndrome patorrenal, coisa que eu lembro que ele tomava, peritonite bacteriana espontânea, como que era e tratamento, a síndrome patorrenal, tratamento, também ele queria saber, tratamento de varizes esofágicas, como que se manifestava clinicamente, por exemplo, um paciente com hipertensão portal, com ascites, causas, muitas causas, ele gosta de tomar bastante causa. É, hum, Mas isso na final com o rei? no choice, no choice e Ah, nas no Jorge. abertas. Você está perguntando o quê? Na parte de oral? Eu acho, porque.
a prova Correia Não, não, é o não. livro No dele, né? Tem que oral, decorar. tranquilo, tranquilo o oral. Coisas grandes. Oral, por exemplo, hemorragia digestiva alta e baixa. O Uhum. que que era uma calásia? Nossa, oral super tranquilo. Só coisa grande. O que que é disfagia? Causas, úlcera gástrica, que é uma coisa muito comum. Causas, quais são as principais? Como é que você trata? O oral foi mumu, muito fácil, muito fácil. Só coisa grande. Eu diria que assim, ó, para o oral, hemorragia digestiva alta, disfágia, gastrite e úlcera gástrica, enfermidade de Crohn e colites, as diferenças. Coisas assim, Uhum. síndromes enormes, enormes. Nada complexo, nada fino. Bem E tranquilinho mesmo. eu tô tendo um pouco de dificuldade em me organizar, em estudar neuro e gastro. Eles focam mais em gastro ou Gastro, é bom estudar os dois da mesma intensidade? gastro, mais em gastro. Pro oral, mais em gastro. Neuro, deixa eu me lembrar o que que me foi tomado de neuro de interna. Eu acho que foi para falar de síndrome piramidal, diferença entre síndrome piramidal e extrapiramidal. Nossa, sabe o que que ele me tomou de neuro? Que eu queria matar ele, que ele quase me reprovou. Ele queria o homúnculo, cara. Ah, putz. Nossa, ele me matou. Aí ele falava, você não lembra das áreas de Brodmann? E eu falava, doutor, eu não lembro. Mas foi assim também, uma ou duas perguntas de neuro e essa tranqueira aí. Aham. Mas assim, a minha experiência, eu não sei o que que os outros professores tomaram. Mas muito pouco neuro, assim, bem tranquilo. Tanto que neuro você viu que até o próprio rei dá de forma mais ou menos, né? É. Eles não exploram tanto. Eu vou E tentar para tirar. juntar perguntas assim para trazer para vocês, que eu lembro, eu vou falar com alguns colegas, com o pessoal que está no sexto agora, o que que eles lembram que foi tomado de oral nos hospitais e trago para vocês. Perfeito. E uma dúvida, Pablo, porque Hum. cada um me fala uma coisa de só para. Não sei se mudou esse ano ou não, mas afinal, como que foi? A gente faz escrito na faculdade e vai render um oral no A, hospital, a minha foi ao contrário. A gente rendeu o oral e depois o escrito. mas é Mas normal nas o eras, mesmo método, o escrito e mesmo oral. método. O hospital, para mim, foi, nossa, muito tranquilo. Ele começou me perguntando sobre pneumonia, Uhum. como que estava radiologicamente, como que o paciente se manifestava clinicamente e semiologicamente. Depois ele me perguntou sobre úlcera gástrica, me perguntou infarto e insuficiência cardíaca, e eu acho que nada de neuro. Em 10 minutos eu tinha rendido o meu oral de final sentado. Ele fez rapidinho, assim, tipo um papum. Ele não queria as coisas muito. E o oral foi muito. E todo mundo, assim, que eu lembro, nada de coisa rara, tudo coisas, assim, gigantescas da clínica, assim, nada de coisa difícil. O que pega mesmo é a prova escrita do rei. Ali que tá as tranqueiras. Eu acho muito mais Ele é difícil muito a prova dele é criterioso. do que o oral. Meu Deus, a Ele é prova dele. muito criterioso, Muito. demais. E o que eu não E gostava ele da que me prova dá dele. ele me hum, dá o teórico, então é ele que corrige. Nossa, ele Cara, a a correção vírgula dele tem é que estar no mesmo terrível. lugar. E o problema Meu é que Deus. tu escreveu uma palavra torta, ele te risca a questão inteira. Uhum. Nossa, isso aí eu acho um crime. Eu acho um crime isso aí. Mas, fazer o quê? Bem, é isso então, amores. Beijo, obrigado pela companhia. Até o repasso. Até Muito mais. obrigada, Rose. Boa Valeu, Boa noite. obrigado a noite. vocês. Tchau. Tchau.